Oi, sexto ano. Então, hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo da apostila um pouquinho mais aprofundado, com a prof falando, tá? Sobre olhar, sentir e pensar, lá da página 6, tá bom? Então, assim, o mundo exterior que nos cerca e o nosso próprio mundo interior são feitos de coisas que se mostram ou não a cada momento, como em uma brincadeira de esconde-esconde. Por isso, um olhar é como a janela que se abre para fora ou para dentro, revelando algo para ser observado, sentido, compreendido. Ao abrirmos alguns desses olhares, que são as janelas, para o mesmo objeto, cada um deles mostra algo diferente. Afinal, cada olhar pode despertar distintas sensações, além de sentimentos, pensamentos e lembranças. Por exemplo, ali na primeira imagem, onde aparece o menino sentado, é possível se sentir feliz ao contemplar uma bela paisagem? Eu, particularmente, me sinto feliz quando eu vejo uma bela paisagem. Mas se nós sentarmos juntos para ver essa paisagem, pode ser que vocês enxerguem detalhes que eu não esteja vendo e vice-versa, né? Pode ser que eu admiro mais o céu e vocês mais a parte terrestre, né? Observar algo pode despertar lembranças e saudades. Até vocês que são criança, às vezes quando vocês olham algo que vocês já fizeram, vocês lembram, olha, é verdade, eu fazia assim, agora eu faço diferente, eu vejo que meu irmão faz diferente, assim por diante, né? Naquela outra imagem ali embaixo, diz assim: quando olhamos ao nosso redor, quantos pensamentos podem surgir? Né? Dependente da situação onde a gente está, quantos pensamentos podem surgir? Olha só, quando a gente se depara com várias pessoas, né? Cada uma tá com um pensamento diferente. Pode ser que algum pensamento acaba sendo igual ou parecido? Pode, né? Mas assim, principalmente numa sociedade, quando a gente se depara com várias pessoas juntas, cada uma tá com um objetivo, né? Essas pessoas aqui estão pensando, essa mulher tá pensando algo que ela tá observando, ou será algo que ela tem que fazer depois? Esse homem tá indo para onde? Qual é o pensamento dele? E assim por diante, né? Da mesma forma, nossos sentimentos, pensamentos e lembranças influenciam o nosso olhar. Quando se está triste, aquilo que se olha pode parecer menos interessante. Eu estou triste, eu olho para uma chuva, olho lá pela janela, está chovendo, eu já imagino um choro, aquela chuva, eu imagino tristeza, um céu escuro. Mas se eu estou feliz e eu olho para uma chuva, eu imagino ela molhando as plantas, uma felicidade, uma alegria, né? Dependendo o sentimento que a gente tem no momento. E quando você está feliz, não parece que tudo fica mais belo? Até brincar sozinho é gostoso quando a gente está feliz, né? Logo, refletir sobre questões como as que estão propostas nos quadrinhos acima abre a possibilidade de irmos além do que está ao nosso redor, para descobrir o que existe e acontece dentro de nós mesmos. Então, refletindo, né? Cada um pode ter a sua reflexão sobre os quadrinhos, lá da página 6. E a gente indo lá para a página 7, onde alguns alunos estavam com dúvidas, né? Então, quem estava com dúvida ou quem já fez, se quiserem estarem corrigindo, vendo se é isso mesmo, se não é, né? A número 1, eu vou pedir que vocês façam lá no caderno de filosofia. Coloca lá a página para fazer lá no caderno de filosofia, tá bom? Desenhe e recorte um balão. Pode desenhar em uma folha colorida e colar lá no caderno, ou pode desenhar direto no caderno, tá bom? Um balão de pensamento, aqueles balão que tem uma nuvenzinha, ou da forma que vocês quiserem que representa um pensamento. Escreva dentro dele uma palavra que esteja ligada à sua compreensão sobre olhar.
O que uma palavra que esteja relacionada com o olhar? Ai, professora, eu não sei. Por exemplo, curioso, admirável, investigativo, um olhar inteligente, alguma palavra que seja ligada ao olhar, tá bom? Fazendo isso, vocês voltem na número 2, que diz assim: quando todos terminarem, fixem os balões de pensamentos no mural, como a gente vai fazer no caderno, a gente não está na escola, né? A gente vai organizar agora, cada um vai ter a sua organização por um conjunto de palavras, conforme as orientações que eu vou passar para vocês, tá? Então, ali na número 3, registre no quadro a seguir alguns conjuntos. Ali no primeiro quadradinho ali, como critério, como uma ideia, uma sugestão, não precisa ser igual da prof, é só uma sugestão, tá bom? Como uma sugestão, vocês podem pôr, por exemplo, aqui no primeiro quadradinho, sentimentos. Aqui, qualidades de um olhar ou adjetivos, né? Aqui, relações, umas palavras que têm relações com isso. Aqui, vocês podem pôr até ditos populares, sabe? Quando eu ouço falar o que é um dito popular, coisas que as pessoas falam na sua língua. Ah, vi e não olhei. O meu coração vê mais do que os olhos. São ditos populares que têm a ver com o olhar, tá? Aí, relação de palavras. Como assim? Se eu coloquei aqui em cima sentimentos, aqui eu vou pôr palavras que expressam sentimentos conforme o olhar. Por exemplo, sentimentos. Eu posso pôr que é um olhar de amor, afetivo, apaixonado. E assim eu vou pondo sentimentos. Precisa preencher tudo? Não, não precisa, tá? Coloquem uns 3 ou 4. Professora, mas e se eu tiver ideias para completar tudo, posso? Pode, claro que pode. Ali nos adjetivos, que são as qualidades do olhar, quais qualidades que eu posso pôr por um olhar? Curioso, investigativo, inteligente, profundo. Vou colocar aqui as qualidades do meu olhar. Lembrando que isso são sugestões que vocês podem fazer com certeza da maneira que vocês acham melhor, tá bom? Relações, por exemplo. Relações. Relações de palavras, as palavras que têm relações com a palavra olhar. Por exemplo, individual, o olhar pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser aprofundado, pode ter uma expectativa, pode ser um olhar de saber, lembrança e assim por diante. Palavras que têm relação com o olhar, tá? E ditos populares, como eu estava falando antes para vocês, vocês podem até pesquisar ditos populares que têm a palavra olhar. Por exemplo, vi, não olhei, o meu coração vê mais quando vê com os olhos, ou os olhos vê mais que o coração. Então, assim por diante, tá? Coisas que têm a ver com o olhar. São sugestões, vocês podem formar outros 4 critérios que não têm a ver com o que a professora falou. Combinado? Já que a gente está falando de relações, de estabelecer relações, a gente vai falar um pouquinho sobre estabelecer relações. Aqui nesse QR Code que aparece para vocês, ele tem um jogo sobre relações entre as figuras dessa ponte aqui, né? Só que ele aparece assim, você passa o QR Code, ele vai pedir para você girar o celular. Você vai girar o celular, o meu tem que desbloquear a forma de girar, daí ele gira, tá? Gira o celular, vai aparecer lá um jogo de relações que vai aparecer essa ponte aqui, que você vai respondendo e vai aparecendo os pilares e depois a ponte, tá? Estabelecer relações, então. Nossos olhares e nossa percepção são orientados por interesses e conhecimentos, experiências e preferências que nos ajudam a organizar nosso pensamento com base naquilo que observamos e percebemos. Por exemplo, quando observamos letras, é possível organizá-las por semelhanças e diferenças. Também podemos uni-las para formar conjuntos de vogais, consoantes, um alfabeto ou ainda palavras. Além disso, podemos juntar palavras para compor uma frase, juntar frases para construir um texto
que expressa algumas ideias. Esse tipo de aproximação depende de certas razões, pressupostos e critérios e recebe o nome de relações. Vocês podem estar engrifando, como a prof fez aqui no material da prof, essa última parte onde fala. Esse tipo de aproximação depende de certas razões, pressupostos, critérios e recebe o nome de relações, tá bom? Para compreender melhor o significado de relação, imagine uma ponte. Depois disso, pense em como as pontes aproximam e ligam as coisas ou lugares diferentes e distantes entre si. Então, quando a gente tem algo no meio, quando a gente tem um obstáculo, que no caso da ponte aqui é o rio, que as pessoas precisam utilizar ou barco ou outras coisas, e tem uma ponte que facilita, então essa ponte faz a relação daqui de um lugar para o outro, né? Então, imagine lá que relações é como uma ponte. Então, essa imagem pode ajudá-lo a descobrir que, primeiro, antes são os pilares. Relacionar é como construir pontes entre coisas, pessoas e lugares, né? Continuando lá na página 8 de vocês. Faça uma experiência sobre as diferentes possibilidades de estabelecer relações. Número 1. Escolha um dos conjuntos de palavras que você registrou na atividade 7, que é aqui nessa atividade aqui, tá? Da página 7. E apresente-os a um de seus familiares. Entreviste essa pessoa utilizando as perguntas a seguir. Primeira, que relação você percebe entre as palavras? Aquelas palavras lá que vocês registraram lá em cima na página 7. Que palavra você acrescentaria para completar essa relação? Registre no quadro a seguir as respostas obtidas na entrevista. Então, aqui, conjunto de palavras escolhido. A pessoa que eu entrevistei, ela escolheu o conjunto de palavras que eu fiz aqui nos sentimentos, né? Por exemplo, a pessoa escolheu aqui sentimentos. Então, eu vou vir aqui no meu quadrinho e vou colocar aqui, ó. No conjunto de palavras escolhido, eu vou pôr sentimentos. E quais são as palavras que eu registrei nos sentimentos, tá? Sentimentos e as palavras que eu registrei nos sentimentos. Relação percebida. Que relação essa pessoa percebeu entre o olhar e sentimento? Qual é a relação que tem, na opinião da pessoa que você está entrevistando? Que palavra ela acrescentaria? Qual palavra que essa pessoa que você está entrevistando acrescentaria que você não colocou? Sobre sentimentos, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando. Ela acrescentaria uma? Coloca essa uma palavra ali. Ela acrescentaria mais do que uma? Pode pôr mais do que uma ali, tá? Após realizar a entrevista, responda a questão. A pessoa entrevistada fez você pensar em algo diferente do que não havia pensado antes? Sim ou não, e explique a sua resposta. Ela me fez pensar que realmente a palavra tal tem relação com o olhar também, porque isso, porque aquilo. Coloque a sua opinião depois da entrevista, tá bom? Ali na página 8 na página 9 de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o olhar e a imaginação. Essa parte do olhar e imaginação, tá? Clicar e depois eu pedir para você clicar nas portas e você vai abrindo e vai vendo o que tem que fazer em cada porta, tá bom? Vimos antes que o olhar é como abrir janelas entre nós e o mundo. É também como fotografar, reconhecendo e registrando imagens daquilo que percebemos. Ou ainda, como reconhecer sensações que nos aproximam do mundo. Além disso, quando olhamos o pensamento abre novas janelas para relacionar, multiplicar e transformar as imagens em sensações recebidas.
A imaginação é uma dessas janelas do pensamento. Quando ela se abre, o que imaginamos se torna, de alguma maneira, visível e perceptível para nós. Ainda que seja invisível e imperceptível para outras pessoas. Quando encontramos um jeito de expressar o que imaginamos, nossos olhares podem observar, registrar, relacionar, modificar e até mesmo manifestar de outros modos o que trouxemos à tona do nosso mundo interior. Então, nem sempre o que a gente vê é o que o outro está vendo. Para mim, está muito perceptível. Estou percebendo, estou vendo, é visível. Para o outro que tem um olhar diferente, ele pode ser algo invisível o que eu estou falando, imperceptível, ele não está percebendo, né? A mesma coisa do que eu estou. Olha lá, observem a imagem, olha as crianças formando ponte ali com as mãos, ó. Passando um conhecimento para o outro, né? Janelas diferentes que estão se abrindo. Por que diferentes? Porque um está passando para o outro também o que sabe, né? Esse primeiro parágrafo eu gostaria que vocês grifassem lá no material de vocês, como eu fiz aqui no meu material, ó. A imaginação pode ser despertada por um olhar curioso que nos leva a fazer as perguntas e buscar resposta. Um olhar como o dos filósofos, que nos faz questionar qual é o significado daquilo que vemos ou sentimos, como as coisas são e como elas poderiam ser. Tá? Então, a imaginação nos leva a ser esse questionador, a ser curioso, né? Além disso, a imaginação está ligada aos sonhos, à beleza e à criação, possibilitando a cada pessoa a construção de um mundo novo dentro de si, no qual tudo é possível, em que os desejos e os sonhos se realizem. Assim, ela pode ser considerada uma fonte de pensamentos belos, criativos e envolventes, mas também pode ser relacionar com o contrário da beleza e da alegria, tornando-se uma fonte de pensamentos incômodos, ruins, assustadores. A imaginação se revela, portanto, como um conjunto de janelas abrindo-se através das janelas que são os nossos olhares. Cada uma dessas janelas convida a observar algo de maneira diferente, buscando novas experiências e novos pensamentos. Que tal aceitar esse convite e começar refletindo por meio de um diálogo sobre a imaginação e suas incríveis possibilidades? Quais serão essas incríveis possibilidades, né? Então, aqui na página 10 de vocês tem a hora de filosofar. Preste atenção nessa primeira pergunta. Se alguém lhe pedir que imagine sua casa, você vai criar ou vai lembrar? Imagine a sua casa. Você vai precisar criar essa imaginação ou ela já está lá gravada no seu subconsciente? Se alguém lhe pedir que imagine suas próprias férias, você vai sonhar ou vai inventar? Pensa lá. Se alguém lhe pedir que imagine como acontece algo na natureza, você vai pesquisar ou criar uma hipótese? Se alguém lhe pedir que imagine seu futuro, você vai fantasiar ou vai planejar? Pensem lá a diferença dessas coisas, de fantasiar, de planejar, de criar, de sonhar, de inventar, pesquisar, né? Criar hipóteses, tudo isso é uma coisa diferente da outra e ela se encaixa em cada parte, né? E a gente pode ir pensando o que se encaixa melhor. Na primeira atividade aqui, diz assim: analise as alternativas a seguir e complete de forma coerente a frase. Nós temos ali 2, 4, 6, 8, 10 palavrinhas, certo? Confuso, criativo, distraído, fantasioso, inteligente, louco, mentiroso, perdido, sábio e sonhador. Você vai analisar e vai completar de forma coerente a frase com essas palavras do retângulo.
Quem imagina muito você vai tentar encaixar a melhor palavra que tem aqui. Quem imagina muito confina muito criativo. Por quê? Eu posso responder o meu porquê ou eu posso responder com outra palavra que está lá no quadro. Eu coloquei por quê? Porque é inteligente ou porque é sábio, né? Então, ou eu posso explicar o meu porquê sem utilizar as palavras lá do retângulo, tá bom? A número 2 pede para apresentar para os colegas o que falou, o que escreveu. Como a gente não está juntos, vocês podem estar falando para alguém, né? E pedindo para essa pessoa se ela completaria da mesma maneira que você ou se ela escolheria outra palavra. 3. Depois de dialogar com os colegas e o professor, o que mudou na sua percepção sobre a imaginação? Então, lendo essas palavras aqui em cima, já que a gente não está junto em sala de aula, né? Lendo essas palavras ali em cima, o que mudou na sua percepção ou na sua imaginação sobre a imaginação? É verdade, eu poderia pôr que é distraído quem imagina muito. Me fez pensar que também pode ser uma pessoa fantasiosa. O que te fez mudar observando essas palavras ali em cima? O seu pensamento. E a 4 diz assim: registre nos espaços a seguir uma descoberta que você fez nesse diálogo e uma dúvida que ficou sobre a imaginação. Uma descoberta. A descoberta é que eu nunca tinha pensado que eu posso usar também hipóteses, fantasias, planejar. Qual foi a descoberta que você fez ao ter contato com essas palavras, com essas perguntas, com essas explicações até agora, tá? Sobre a imaginação. E dúvida? Eu fiquei com tal dúvida. Pode pôr uma pergunta ali ou pode pôr só a sua dúvida. Combinado, sexto ano? A nossa aula é até a página 10 hoje, mas eu vou deixar uma tarefa para vocês que eu vou corrigir na próxima aula, tá? Lá no livro de atividades de vocês vão fazer leitura da página 2 e 3 no livro de atividades do volume 2, porque a gente já terminou o volume 1. E vocês vão executar as atividades da página 4 e 5, tá bom? Então, livro de atividades como tarefa, leitura página 2 e 3 e execução da página 4 e 5 e a gente corrige na próxima aula. Beijinhos, lembrando se ficou dúvida, peça no particular, a nossa aula é mais rápida, né? E sem a participação de vocês online, assim, que a gente não pode estar em sala conversando, ela acaba sendo um pouquinho mais rápida, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.